E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Então, estamos aqui agora gravando, como prometido, o primeiro vídeo. Agradecendo o pessoal aí que fez uns comentários lá no vídeo teste, né? Falou da luz e tal, não sei o quê. Então, agora hoje eu estou gravando esse vídeo aqui de manhã. Olhando a câmera aqui, parece que a iluminação realmente está melhor. Então, vamos lá, só para relembrar, né? Contando casos de coisas que aconteceram na minha vida, vida profissional, vida pessoal, relembrar com a galera que vivenciou comigo essas coisas, que é da minha época de moleque e tal, e para você que foi meu aluno, ou é meu aluno, ouvir também essas histórias. Qual é o objetivo desse vídeo? É ver para você, principalmente você que é mais novo, entender que independente do que você passa na tua vida, dá para sobreviver. Você vai ver que algumas coisas que eu coloquei aí realmente são sobrevivência e o Marcelo tá aqui, ó, tá vivo. Ao longo das histórias você vai entender o que que é. Um grande amigo, né, Zé, pediu para eu não esquecer de contar a história do bombeiro. Então, Zé, para você, então tá aí, ó. Marcelo Breves, ou bombeiro. O que que é isso? A gente sabe, quando a gente era moleque, né, ensino fundamental 1, antiga primeira, quarta série, aí a tia sempre perguntava, né, o que que você quer ser quando crescer? E vinham aquelas respostas básicas, né? Médico, professor, tinha criança que já era maluca, queria ser professor e tal. Dentista, polícia, coisa do gênero. Na minha época de moleque mesmo, o bombeiro era uma coisa muito sonhada pelos meninos, né? Pô, caminhão gigante, vermelho, luz, buzina, salvando vidas, tudo mais que cercava a profissão, era e é algo muito importante, né? E eu era um desses moleques. Só que pouco tempo depois eu descobri que eu tinha medo de altura, né? E aí não fiz parte dos Beatles, mas o sonho acabou, né? E mesmo assim eu tinha vários carrinhos de bombeiro, adorava ver quando o caminhão passava, aqueles carrinhos da Matchbox que eu tenho até hoje. Depois vou colocar uns links para você que não é da época entender. Matchbox é o avô do Hot Wheels, tá? Depois você procura. Bom, como eu já falei em várias outras histórias que eu contei para vocês, não aqui, mas já escritas em sala, né? Eu não era uma criança muito normal. Não vou entrar no contexto do que é ser normal, mas que eu não era uma criança muito normal, nunca fui, como também não sou adulto. E aí, num belo dia de sol, no qual eu estava entediado, porque eu estava de férias de manhã, eu resolvi dar uma apimentada na manhã, né? Eu morava ali no IAPC de Olaria, onde meu pai 2 ainda mora, né? E no IAPC de Olaria são grupos de 6 casas por blocos, né? Uma em cima e embaixo, aí tem duas, duas e duas. Aí tem um espaço, aí vem outro bloco e tal. Tinha um bloco onde só tinha um lado com os blocos pares, uma rua que dividia a rua principal, e o lado dos blocos ímpares, né? Morava numa delas. Minha casa era de frente, mas a entrada era pela lateral da casa, né? Frente aqui com as janelas, né? E a lateral da casa, aí o início dela aberto, falando para você visualizar o que eu vou contar, né? Aí a entrada assim, sem portão, porque era onde ficava o quadro de luz da Light. Ainda está lá até hoje, né? Bloco 36. Aí vinha um portão pequenininho, aí uma varandinha, que era em formato retangular, né? Aí na lateral a porta. No fundo, dessa varandinha tinha a janela do vizinho, super baixa, né, que dava para ver tudo na casa do vizinho, o vizinho conseguia ver toda a varanda, surreal, mas fazia parte, né? O que tinha nessa varanda, né? Nessa varanda tinha, na parede lateral dela tinha um varal, né, aquele varal tradicional, duas barras de ferro, onde a mãe botava as roupas para secar, tinha as plantas da minha mãe, uma coisa em outra, bicicleta presa, enfim. E a famosa Dona Mara, falecida minha mãe, saudosa, ela lavava roupa de manhã, às vezes, antes de sair pro trabalho e tal. E aí deixava tudo pendurado nesse varal, né? Muito lindo. E a tarefa de tirar assim que secasse era minha, né? Porque ficava em casa o dia inteiro, tinha nada a fazer.
batia um certo sol na varanda e aí eu tirava a roupa, né, assim que secasse. Era a minha tarefa. Aí nesse dia em particular de tédio, eu resolvi fazer algo diferente. Né? Veio aquela vozinha que normalmente é do demônio, que fica na tua cabeça, dizendo que de repente seria possível matar a vontade de ser um bombeiro. Como? Simples assim. Elemento 1, o bombeiro. Claro, Tenente Marcelo Breves. Elemento 2, o prédio em chamas. É o varal cheio de roupa. Elemento 3, o carro de bombeiro. O que seria o carro de bombeiro? A pia da cozinha. E elemento 4, uma mangueira. Qual é a mangueira? A boca do Tenente Marcelo Breves cheia de água. Já viu, né? Vai dar problema. Mas vamos lá, seguindo. Aí é fácil de imaginar. O que você vai fazer? Acende um fósforo, põe fogo em um dos panos de chão pendurado, né? Claro, no pano de chão, né? Não ia colocar fogo na roupa da minha mãe, até porque isso ia ser muito errado. No pano de chão, sem problema, no pano pode, né? Até porque tem que ter uma certa ética, né? Até para você fazer besteira tem que ter ética, não pode fazer qualquer coisa, né? Depois o que você faz? Acendeu lá embaixo, sai correndo, vai na pia, enche a boca de água e volta e apaga o incêndio, salvando todas as vidas. E as vidas são as demais roupas, evidentemente. Era aquele tipo de varal tradicional, né, de casa de gente sem condição, que eram aquelas cordas de nylon coloridas, né? Lembro até hoje que era verde. Você vai entender por quê. E ele era razoavelmente alto para poder pendurar coisas maiores e tal, não encostar no chão, o que para mim, que hoje tenho uns 76, na época tinha menos, era o ideal para poder, né, fazer um incêndio planejado. Né? Então, como diz o filme, que comecem os jogos. I wanna play a game. Vamos lá. Aí o que eu fiz? Acendi, bombeiro Marcelo, acendi na base ali do pano de chão, né, bem comprido, claro. Saí correndo, enchi a boca de água, cheguei lá e sucesso total. Dava quase para ouvir os aplausos da galera, da plateia, gritando o nome do bombeiro Salvador, né? Marcelo, Marcelo. A mulherada se jogando em cima, fantasias mil, né? Apareci no, não sei nem se tinha RJTV nessa época, acho que não, mas apareci naquele Globo Cidade que entrava ao vivo, bombeiro salvudinho, larinho, não sei o que lá. Mas, como toda criança bem anormal, é claro que eu não fiquei satisfeito, né? Então vamos fazer tudo de novo, vamos começar todo o processo novamente. Só que dessa vez eu queria uma coisa, né, um incêndio de proporções inimagináveis, uma coisa glamurosa. Pô, eu não quero mais sair no Globo Cidade, eu quero aparecer no Jornal Nacional, na CNN, Bombeiro Salva o Mundo, né? Então, o prédio em chamas com labaredas altíssimas, todos os moradores na janela pensando em se jogar, o desespero aumentando que o carro de bombeiros não dá conta, aquela coisa toda. Traduzindo, acendi o fósforo de novo, pus fogo no pano, só que aí bateu um vento colateral subaroeste. Meu irmão, começou a pegar fogo em todas as peças. O varal começou a lamber. Só que assim, um verdadeiro bombeiro nunca desiste. Um verdadeiro bombeiro dá o jeito dele. Aí ele corre, enche a boca de água e joga. Só que assim, o verdadeiro bombeiro na quarta viagem, ele desiste, porque ele viu que não vai dar mais tempo de fazer nada. Ele fica assistindo o varal lamber. E uma frase muito comum nas minhas histórias, você vai ouvir assim: Deus é bom, Deus é gente fina pra caramba, acredito muito nele. E a mão de Deus está sempre presente na vida dos filhos dele, principalmente aqueles mais biruta, tipo eu, que na maioria das vezes, né? Maioria das vezes não. Deus deu o livre-arbítrio, mas já que ele criou gente maluca, de vez em quando ele tem que dar uma assessoria, porque é muito necessário, né? Mas nesse dia, a ajuda de Deus foi que a maioria das peças, a maioria não, todas, né? Era tudo pano de chão, pano de prato, coisas velhas, né? O vizinho daquela casa onde a janela dá para a varanda já tinha saído para trabalhar, não tinha mais ninguém lá. Eu não tinha aula, né? Era férias, então deu para me virar.
Agora, é muito interessante quando você fica observando um varal queimar, a calma, né, com que você tem que esperar, porque você não pode fazer nada, né? Já lambeu, encheu o balde, não vai dar tempo, não vai adiantar nada mesmo. Espera o varal lamber, e aí você começa a pensar no que você vai fazer até às 19 horas, que é a hora que a sua mãe volta para casa do trabalho, né? Hoje, lembrando disso e assistindo todas as séries que eu assisto, né? CSI, Criminal Minds, SVU, Law and Order, Live, te amo, adoro, né? Eu acho que eu seria um excelente perito criminal ou um sociopata, né, que nunca foi pego. Provavelmente a segunda opção é a mais fácil de entender, porque eu penso em todos os detalhes, né? Aí eu penso em todos os rastros deixados e aí tudo que deve ser encoberto para não achar pista, até porque eu tinha que pensar nisso, porque você sabe, mãe, né? Mãe é fogo, mãe percebe tudo, mãe vê tudo, mãe sabe tudo, né? E aí o que eu fiz? Lá fui eu. Falei, vamos começar os trabalhos, né? Parte 2. Peguei um garfo, numa gavetinha de talheres, peguei um garfo. Até hoje eu me pergunto por que eu peguei um garfo, você vai entender mais tarde. Para catar as peças. Aí eu fiquei catando as peças todas com um garfo, né? Acho que queimaram, acho que não sobraram e tal. Coloquei tudo num saquinho plástico, junto com os pedaços de nylon que sobrou, de corda. Já comecei, né? Você, né? Joguei numa lixeira quase lá perto da casa do meu amigo Zé. 3 blocos de distância, 4 blocos de distância, né? Sumindo com os corpos, né? Que no caso eram os panos. Me preocupei em lavar a varanda, lavei a varanda só com água para não deixar cheiro de produto de limpeza nenhum. Minha mãe é estranhar, né? Lavou a varanda assim, do nada. Ou seja, sumindo com DNA, né? Esfreguei a parede, porque fez aquela fumaça e tal, mas esfreguei a parede, tirar aquele sujinho, aquele pretinho que ficou. Limpei tudo, pegava sol, né? Então sabia que ia dar tempo. Fiz tudo isso. O que eu fiz? Fui na rua rapidamente, comprei uma nova corda da mesma cor, o varal fácil de fazer, né? Fiz o varal com o mesmo número de cordinhas, tudo exato, na mesma cor, tudo perfeito, né? Ou seja, eu refiz o varal e comecei faltava recompor a cena inicial. O que eu fiz? Fui no armário lá, na cômoda e tal, peguei uns panos de prato, peguei uns panos de chão, me deu o trabalho de sujar, molhar, jogar areia, sujar, entendeu? Lavar, pendurei tudo de novo, lembrava, né, porque tinha sido muito rápido, né? Tinha uma ordem fácil, né? Os maiores, depois os menores, não sei o que, frente, costa, não tinha muita coisa, graças a Deus. E pendurei tudo. Acredite, né? Tudo muito bem bolado. Eu olhei tudo, cena montada, aí você revê todos os passos, vê os álibis, procura. Não lembro de ninguém ter aberto janela, vizinho fofoqueiro, para olhar aquela coisa toda, tomando conta de tudo. Eu falei, acho que não deixei nada escapar. Não deixei nada escapar, tá tudo certo. Dessa vez a investigadora particular, Dona Mara, ela não vai descobrir, não vai pegar. E aí você fica naquela espera, né? As horas não passam, parece alguém esperando por um julgamento em tribunal, né? Dá licença. Hidratação é importante nos tempos de coronavírus, sempre. E aí ficava imaginando todas as consequências possíveis, né? De não acontecer nada, a morte, né? Sorrisos, rir, morte, prisão perpétua, morte, coisas do gênero, né? E assim, como eu já falei, né? Mãe é um bicho estranho. Minha mãe, por exemplo, ela poderia pegar a armadura de ouro de Ares, de Mu de Ares, vestir, porque a minha mãe era um cavaleiro do zodíaco perfeito. Ela tinha o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º sentido para tudo. Mães têm essa coisa, né? Vem vozes, né, divinas, né? Dos filhos são demônios, as mães são divinas. Na cabeça da mãe, dizendo assim: tá muito quieto. Vai olhar. Ele deve estar fazendo alguma coisa. Mãe é assim. Você que hoje é mãe sabe disso, né? Eu tava na janela olhando para ter certeza que quando minha mãe chegasse, né? Fiquei de 6 até 7 e pouco até a hora que chegar na janela olhando
para ver se minha mãe não ia ser abordada por nenhuma vizinha fofoqueira, que não me procurou, mas para contar ela o que aconteceu. Aí vi minha mãe chegando, passando ali no beco da Dona Helena, onde o Marcão mora hoje. Veio vindo em direção, ninguém abordou. Falei, opa, graças a Deus. Minha mãe demorou o tempo normal para entrar em casa. Falei, opa, não parou para ver o varal, até porque a luz estava desligada, né? Não tinha nada lá, não tinha nem o que perceber. Aí ela entrou, deu boa noite, foi pro quarto. Eu dei aquela respirada. Só que antes do final da respiração, minha mãe saiu do quarto, foi na sala, num móvel que tinha, bastante com livros e tal, onde ficava a gaveta das. A gaveta da. A gaveta dos talheres, né? Casa antiga tinha isso, né? Todos os talheres no mesmo lugar. Lá tinha uns 15 mil talheres, aqueles de prata que vai usar ocasião especial. Como você é pobre, nunca existe ocasião especial. Então não tem nada, tá tudo ali junto, bagulhado. E eu lembro que eu peguei um garfinho velho, né? Peguei um garfinho velho, né? Pegar os garfos de prata dela. Mas peguei um dos 3 mil garfos que tinha. Aí ela foi ali, abriu a gaveta. Tô olhando aquilo disfarçadamente, abriu a gaveta e parou. Eu não sei o que ela foi fazer na gaveta. Ficou de costas e tal, aí eu chamou a atenção porque ela parou. De repente ela olhou com aquele olhar de exterminador do futuro. Lembra, Schwarzenegger? Tandam, 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 tandam. Um olho menor que o outro. Tandam, tandam. Ela me olhou. Tá faltando um garfo. Pausa para minha cara. Deve ter sido a mesma cara que eu fiz no momento. Porra, tá faltando um garfo. Tem 15 mil talheres. Foi direto ali quando chegou e tá faltando um garfo. Eu queimo as peças, eu troco o varal, eu lavo a varanda, eu escovo o muro e ela dá falta do desgraçado do garfo, de um dos 15 mil garfos que ela tinha. Que não tinha nem nomezinho, tinha nada. Era um garfo comum, simples, ridículo. Devo ter roubado do McDonald's, eu não sei. Ela deu falta do garfo. É isso que eu falo. Nessa hora, foi o anjinho, mas pra ir lá foi o demônio também. Olha, vai olhar na estante, tem algo errado. E assim, como tá em moda hoje, né? Tem a delação premiada, né? E aí eu fiz uma autodelação premiada. Para alguns casos é o melhor caminho, né? E esse caso era o único. Quer dizer o quê? Na hora eu não tinha mais o que fazer. Sabe aquela coisa? Foi preso. Ah, ajoelha, bota a mão na cabeça, presídio. Aí eu contei a história toda, ela me olhando, assim, com aquela cara de vai morrer, né? Mas aí eu aprendi que aí já não. Pegou, já era, entendeu? Tarado pegou, já era. Aí eu contei pra ela a história toda e minha mãe, acho que ela aprendeu depois de uma certa época, que não adiantava bater, né? Assim, você não tem nada, não tinha nada, tomava nada. Então, não tinha videogame, não tinha nada. Minha vida era brincar na rua, estudar e brincar na rua e ir pra casa. Então, tirar a rua era quase a morte. E minha mãe era assim, a, a variação da pena, do exílio, da sociedade, né? Por isso que é fácil para mim ficar aqui de quarentena, exilado, porque lembra muito a minha infância. A minha mãe, era o número de tempo do exílio era conforme a porcaria que eu fizesse, né? Eu lembro que eu fiquei em torno de um mês, né? Imagina só, podia ter posto fogo na minha casa, talvez era distante, mas na casa do vizinho, podia ter dado uma coisa muito errada, muito grande, né? Um problema. E aí eu lembro que ter ficado em torno de um mês e pouco, que era férias, né? Ou seja, um terço, quase metade das férias, né? Sem fazer nada, o que era a morte. Moral da história, queridos amigos, os adultos com problemas emocionais, não tentem isso em casa. Os adolescentes e as crianças, sério, nunca brinquem disso, jamais façam isso, né? Porque isso pode gerar uma enorme quantidade de problemas. Hoje, com certeza, alguém vai filmar, né? Vai botar no Face, no YouTube e no Instagram logo em seguida. Você irá preso, né? Ou vai parar num sanatório por tentativa de suicídio, tentativa de homicídio, destruição de propriedade particular, entre outras coisas. Não sei, os advogados se manifestem. Mas naquela época, né? Por sorte eu não apanhei, porque às vezes eu também, assim, minha mãe ficava tão indignada que às vezes eu apanhava e ficava de castigo. Mas isso são outras histórias, beleza?
Ó, agradecer mais uma vez a galera aí que incentivou a postar essas maluquices que aconteceram na vida. Há coisas que só acontecem ao Botafogo e a Marcelo Breves. E a vários dos seus amigos. Obrigado aí a todo mundo que comentou lá no vídeo teste lá, né, falou da luz e tudo mais. Obrigado aí aos amigos e em breve uma outra história. Valeu? Beijo no coração. Fiquem com Deus.